Resolução CSJT número 185, de 24 de março de 2017. Dispõe sobre a padronização do uso, governança, infraestrutura e gestão do sistema de processo judicial eletrônico instalado na Justiça do Trabalho e da outras providências. Capítulo 1. Do processo judicial eletrônico instalado na Justiça do Trabalho. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 1. A tramitação do processo judicial no âmbito da Justiça do Trabalho e a prática eletrônica de atos processuais, nos termos da Lei nº 11.419 de 2006, dos artigos 193 a 199 do CPC e 847, parágrafo único da CLT, serão realizadas exclusivamente por intermédio do sistema Processo Judicial Eletrônico instalado na Justiça do Trabalho, regulamentado por esta resolução. Parágrafo 2. Para o disposto nesta resolução, considera-se que: inciso 1. Sistema satélite é aquele periférico ao PJE que com ele tenha relação e ou integração negocial, funcional ou técnica e que tenha sido homologado e distribuído pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, para funcionamento conjunto. Inciso 2. Arquivo eletrônico que utilize linguagem padronizada de marcação genérica é todo aquele que, independente do sufixo que designe seu formato ou função que desempenhe no computador, seja capaz de descrever diversos tipos de dados, gerando metadados. Inciso 3. Usuários externos do PJE são as partes, estagiários e membros da Advocacia e do Ministério Público, defensores públicos, peritos, leiloeiros, as sociedades de advogados, os terceiros intervenientes e outros auxiliares da Justiça. E, inciso 4, usuários internos do PJE são os magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, bem como outros a que se reconhecer acesso às funcionalidades internas do sistema, tais como estagiários e prestadores de serviço. Artigo 3. Os atos processuais terão sua produção, registro, visualização, tramitação, controle e publicação exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente, contendo elementos que permitam identificar o usuário responsável pela sua prática. Parágrafo 1. A cópia de documento extraída dos autos eletrônicos deverá conter elementos que permitam verificar a sua autenticidade no endereço referente à consulta pública do PJE, cujo acesso também será disponibilizado nos sítios do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, e dos Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs, na rede mundial de computadores. Parágrafo 2. Os usuários são responsáveis pela exatidão das informações prestadas quando de seu credenciamento, assim como pela guarda, sigilo e utilização da assinatura digital, não sendo oponível, em qualquer hipótese, a alegação de uso indevido nos termos da medida provisória número 2200-2, de 24 de agosto de 2001. Seção 2. Do acesso. Artigo 4. As partes ou terceiros interessados, desassistidos de advogado, poderão apresentar peças processuais e documentos em papel, segundo as regras ordinárias, nos locais competentes para recebê-los, que serão inseridos nos autos eletrônicos pela unidade judiciária em arquivo eletrônico, que utilize linguagem padronizada de marcação genérica. Artigo 5. O credenciamento dos advogados no PJE dar-se-á pela identificação do usuário por meio de seu certificado digital e remessa do formulário eletrônico disponibilizado no portal de acesso ao PJE, devidamente preenchido e assistido digitalmente. Parágrafo 1. O credenciamento da sociedade de advogados dar-se-á pela remessa do formulário eletrônico disponibilizado no portal de acesso ao PJE,
devidamente preenchido e assinado digitalmente, dispensando-se a identificação do usuário por meio de seu certificado digital. Parágrafo 2. As alterações de dados cadastrais poderão ser feitas pelos próprios usuários a qualquer momento, utilizando funcionalidade específica do PJE para este fim, salvo as informações obtidas de bancos de dados credenciados como Receita Federal, Justiça Eleitoral e Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes. Parágrafo 3. O credenciamento implica a aceitação, inciso 1, de remessa ao usuário pelo CSJT de pesquisas relacionadas ao uso do PJE. Inciso 2, de remessa ao usuário pelo PJE de informações referentes aos processos. Inciso 3, das normas estabelecidas nesta resolução. Inciso 4, das demais normas que vierem a regulamentar o uso do PJE no âmbito da Justiça do Trabalho. E, inciso 5, da responsabilidade do credenciado pelo uso indevido da assinatura eletrônica. Parágrafo 4. O credenciamento na forma prevista neste artigo não dispensa, inciso 1, a habilitação de todo advogado e sociedade de advogados nos autos eletrônicos em que atuarem e, inciso 2, a juntada de procuração para postular em juízo na forma do artigo 104 do CPC. Parágrafo 5. A habilitação nos autos eletrônicos para a representação das partes, tanto no polo ativo como no polo passivo, efetivar-se-á mediante requerimento específico de habilitação pelo advogado e habilitando-se apenas aquele que peticionar em qualquer grau de jurisdição. Parágrafo 6. Poderão ser habilitados os advogados e sociedades de advogados que requeiram, desde que haja pedido e constem da procuração ou subestabelecimento na forma do artigo 105 do CPC. Parágrafo 7. É atribuição do magistrado determinar por despacho ou delegação de ato ordinatório a alteração da atuação para inativação de advogado indevidamente habilitado ou que deixou de representar quaisquer das partes. Parágrafo 8. O peticionamento de habilitação nos autos deve ser utilizado apenas para o cadastramento específico do advogado ou da sociedade de advogados no processo, ficando disponível para juntada como anexos somente os tipos de documentos de representação judicial e de identificação das partes. Parágrafo 9. O peticionamento avulso deve ser utilizado somente por advogados que não tenham poderes nos autos para representar qualquer das partes na forma do artigo 107, inciso 1, do CPC. Parágrafo 10. O advogado que fizer o requerimento para que as intimações sejam dirigidas a este ou à sociedade de advogados a que estiver vinculado deverá requerer a habilitação automática nos autos, peticionando com o respectivo certificado digital. Artigo 6. Uso e a concessão de certificados digitais institucionais no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus observarão o disposto na Resolução CSJT nº 164, de 18 de março de 2016. Subseção 1. Dos perfis de usuário. Artigo 7. Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJE de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema. Parágrafo 1. A uniformização dos perfis de usuário será definida em ato do presidente do CSJT, observada a natureza de sua atuação na relação jurídico-processual e a padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, prevista na Resolução CSJT 63/10. Parágrafo 2. Faculta-se aos Tribunais Regionais do Trabalho a atribuição de perfil aos usuários de forma diversa da estabelecida pelo parágrafo 1 deste artigo, quando definida em ato do presidente do TRT respectivo, desde que ouvido o Comitê Gestor Regional e informada a Coordenação Nacional Executiva do PJE. Artigo 8. Apenas por ato do presidente do CSJT, ouvido o Comitê Gestor Nacional do PJE, instalado na Justiça do Trabalho, serão, inciso 1,
criadas, excluídas ou alteradas as permissões dos perfis de usuários do PJE. Inciso 2. Excluídos os perfis de usuários já existentes no PJE e, inciso 3, criados novos perfis de usuários do PJE. Artigo 9. Caberá ao magistrado, gestor da unidade judiciária, na forma do artigo 7 desta resolução e em estrita observância à função desempenhada por cada servidor, definir os perfis dos usuários nela lotados. Parágrafo 1. Aos estagiários apenas poderá ser atribuído o perfil estagiário, vedando-se qualquer outra definição. Parágrafo 2. É vedada a definição de perfil de diretor, assessor ou chefe de gabinete aos usuários que não ocupam a referida função, salvo quanto a seus substitutos imediatos, ressalvada a hipótese do artigo 7, parágrafo 2 desta resolução e observado o parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 3. Nas localidades em que houver central de mandados, o perfil de oficial de justiça deverá ser definido para os usuários que executam as atividades nas respectivas centrais. Subseção 2. Da disponibilidade. Artigo 10. A disponibilidade do PJE é garantida apenas aos acessos de internet protocolo IP nacionais, será aferida na forma definida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, havendo quanto às interrupções, inciso 1, registro em relatório de indisponibilidade do funcionamento e, inciso 2, divulgação ao público no sítio do tribunal respectivo na rede mundial de computadores. Parágrafo 1. O relatório de que trata o caput deste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações. Inciso 1. Data, hora e minuto de início da indisponibilidade. Inciso 2. Data, hora e minuto de término da indisponibilidade. Inciso 3. Serviços que ficaram indisponíveis. E, inciso 4. Assinatura digital do assinatura digital do responsável pela unidade de tecnologia da informação do TRT ou em quem este delegar, com efeito de certidão, devendo estar acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12 horas do dia seguinte ao da indisponibilidade. Parágrafo 2. Os tribunais regionais do trabalho manterão o controle dos registros no PJE acerca de feriados, da ausência de expediente forense, da prática de atos e da suspensão de prazos prevista nos artigos 214 e 220 do CPC. Artigo 10-A. É vedada a consulta de informações processuais realizada por usuários externos em volume e frequência que afete total ou parcialmente a disponibilidade do PJE. Parágrafo único. Caberá aos administradores do PJE nos tribunais regionais do trabalho adotarem todas as medidas necessárias à garantia do desempenho e ou disponibilidade no uso regular do sistema, inclusive bloqueando o acesso de usuários específicos, definitiva ou temporariamente, se a situação assim ensejar. Capítulo 2. Da padronização do uso. Artigo 11. Os manuais do PJE para todos os usuários, informações gerais das versões e informações de sistemas satélites do PJE serão divulgadas e atualizadas constantemente, inclusive para pessoas com deficiência, no sítio pjt.csjt.jus.br/manual. Artigo 12. Ato do presidente do CSJT definirá o tamanho máximo dos arquivos e extensões suportadas pelo PJE. Parágrafo 1. O PJE deve dispor de funcionalidade que permita o uso exclusivo de documento digital que utilize linguagem padronizada de marcação genérica, garantindo-se, de todo modo, a faculdade do peticionamento inicial e incidental mediante juntada de arquivo eletrônico PDF, padrão ISO 19005 PDF/A,
sempre que a identificação do tipo de petição a que se refere, a indicação do juízo a que é dirigida, nomes e prenomes das partes e número do processo. Parágrafo 3. O agrupamento de documentos em um mesmo arquivo eletrônico, o PDF, sempre deverá corresponder a documentos de mesmo tipo, com classificação disponível no PJE. Parágrafo 4. Autoriza-se o uso do tipo documento diverso apenas para agrupamento de documentos que não contenham tipo de documento específico no PJE. Parágrafo 5. Nas hipóteses dos parágrafos 3 e 4 deste artigo, sempre haverá o preenchimento do campo descrição, identificando-se resumidamente a informação correspondente ao conteúdo dos documentos agrupados, além dos períodos a que se referem, vedando-se a descrição que não possibilite a correta identificação do conteúdo do arquivo. Artigo 13. Os usuários externos poderão juntar quantos arquivos se fizerem necessários à ampla e integral atividade probatória, observado o artigo 12 desta resolução e demais atos normativos referentes à matéria. Parágrafo 1. Os arquivos juntados aos autos devem ser legíveis, com orientação visual correta e utilizar descrição que identifique resumidamente os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e individualmente considerados devem trazer os documentos da mesma espécie ordenados cronologicamente. Parágrafo 2. O campo descrição deve ser automaticamente preenchido pelo sistema com o mesmo nome do tipo de documento, mas sempre passível de edição pelo usuário, exceto quando o tipo de petição for manifestação ou o tipo de documento for documento diverso. Porquanto, estes casos, o preenchimento do campo descrição deverá ser feito pelo usuário. Artigo 14. As petições, manifestações e documentos serão juntados automaticamente, independentemente de ato de servidor da Justiça, na forma do artigo 228, parágrafo 2 do CPC. Parágrafo único. Fica dispensada a certificação da juntada pelo usuário interno nas hipóteses do caput deste artigo. Artigo 15. As petições e os documentos enviados sem observância às normas desta resolução poderão ser excluídos por expressa determinação do magistrado com o registro respectivo, assinalando-se, se for o caso, novo prazo para a adequada apresentação da petição e, em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no artigo 321 e parágrafo único do CPC. Parágrafo 1. Na exclusão de petição incidental, dever-se-á tornar indisponível todo o documento a ela anexado. Parágrafo 2. Sendo a exclusão de que trata este artigo referente à petição cujo tipo gere movimento estatístico, deverá ser precedida de pronunciamento do magistrado com o registro do movimento correspondente à solução dada ao incidente ou recurso.